Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos. Está no ar mais um programa Propaz Enem Digital, programa que é uma realização do Propaz, Seduc e a Cultura Rede de Comunicação. Fiquem espertos que na aula de hoje nós vamos dominar o assunto Ciências da Natureza. E para começar, vamos ter uma aula de Química com o professor Márcio Lisboa. Em seguida, vai ter aula de Física com o professor Henrique Júnior. E para encerrar o aulão de hoje, o professor de Biologia, Ângelo Moreira, vai dar suas hartas graças aqui. Então tenham todos uma ótima aula. Olá, amigos. Muito prazer estar de volta no Propaz Enem Digital. E na nossa aula de hoje vamos abordar aspectos qualitativos sobre um objeto de conhecimento muito importante, que são as soluções. Vamos observar aqui na tela que quando nós falamos em soluções, nós estamos falando nada mais sobre misturas homogêneas, ou seja, misturas monofásicas. O ar, o ar que nós respiramos, eles são misturas homogêneas, tá? Que são consideradas soluções. A água dos oceanos, tá? Também são consideradas misturas homogêneas e soluções ao mesmo tempo, tá? Misturas monofásicas, ou seja, que contêm apenas uma única fase. As soluções, tá? Nós podemos identificar dois componentes em uma solução. Nós podemos identificar aquelas substâncias que estão em menor quantidade. Essas substâncias que estão em menor quantidade são denominadas de soluto ou disperso, enquanto que a substância que está em maior quantidade é denominada de solvente ou dispersante. Então, estes são os componentes de uma solução: soluto e solvente. O soluto, como falei, está em menor quantidade, enquanto que o solvente está em maior quantidade. Quando nós temos uma solução que contém a água como solvente, esta solução é denominada de solução aquosa. Então, o que é uma solução aquosa? É toda a solução que contém o solvente, no caso, o solvente é a água. Aqui nós vamos observar, pessoal, que a solubilidade, ou seja, quando você vai preparar uma solução, você precisa de soluto e de solvente. O soluto vai se dissolver no solvente. Agora, quando nós falamos em solubilidade, a solubilidade é a capacidade de se dissolver em um determinado solvente. Se nós observarmos aqui na nossa tela, nós temos 50 gramas de cloreto de sódio, que vai se dissolver, que vai ser adicionado, na verdade, em 100 ml de água, que está a uma temperatura de 20 graus Celsius. Após a adição dos 50 gramas de cloreto de sódio nos 100 ml de água, percebemos que houve a decantação de 14 gramas de sal, ou seja, 14 gramas de cloreto de sódio não se dissolveu. Então, o que é que nós concluímos com isso? Que o ato de dissolver, de uma substância de se dissolver em outra, existe um limite. Ou seja, existe uma quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvido totalmente em uma quantidade de solvente. Esta quantidade máxima de soluto que pode se dissolver em uma quantidade de solvente é chamado de coeficiente de solubilidade. Aqui no quadro, nós temos alguns exemplos. Por exemplo, nós temos aqui 36 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Portanto, esse é o limite de cloreto de sódio, é o limite de cloreto de sódio, é o máximo de cloreto de sódio que eu posso dissolver em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Nós temos aqui o cloreto de amônio. Observa que nos mesmos 100 gramas de água, só que agora a 60 graus Celsius, o máximo de cloreto de amônio que eu posso dissolver é de 55,2 gramas. Portanto, existe uma quantidade máxima de soluto que eu posso dissolver em uma determinada quantidade de solvente. Este limite, esta quantidade máxima, é que eu chamo de coeficiente de solubilidade. Tá?
De acordo com o coeficiente de solubilidade, nós podemos classificar as nossas soluções. Por exemplo, eu posso ter a solução saturada. Quando é que eu tenho uma solução saturada? É quando a quantidade de soluto que está dissolvido corresponde ao máximo que eu poderia dissolver. Ou seja, corresponde ao valor do coeficiente de solubilidade. Eu posso ter também o que eu chamo de solução insaturada. O que é uma solução insaturada? São as soluções em que a quantidade de soluto que está dissolvido é menor do que o limite, é menor do que a quantidade máxima. Por isso que ela está insaturada. Nós temos aqui algumas situações. Situação número 1. O máximo de cloreto de sódio que eu posso dissolver em 100 gramas de água corresponde a 36 gramas. Então, só que na questão aqui, observa que nós estamos adicionando apenas 20 gramas de cloreto de sódio. Ou seja, eu estou adicionando menos do que eu poderia dissolver. De acordo com a imagem, eu poderia dissolver no máximo 36 gramas. Porém, eu vou dissolver apenas 20 gramas. Tá? Com isso, a quantidade de soluto que está dissolvida é menor do que eu poderia. Logo, então, eu tenho uma solução insaturada. Se nós observarmos a situação de número 2, nós vamos ver que eu vou pegar agora 36 gramas de cloreto de sódio e vou adicionar nos mesmos 100 gramas de água. Só que agora eu vou perceber que vai dissolver todos os 36 gramas. Ou seja, está dissolvendo a quantidade máxima. Daí, então, nós teremos o que eu chamo de solução saturada. Por que solução saturada? Porque a quantidade máxima de soluto está dissolvida em uma quantidade padrão de solvente, que no caso corresponde a 100 gramas. Tá legal? Então, nós podemos classificar as soluções levando em consideração exatamente esse limite, o valor do coeficiente de solubilidade. Vamos observar a situação número 3. Na situação número 3, em 100 ml de água a 20 graus Celsius, eu vou adicionar 50 gramas de cloreto de sódio. Só que eu percebo que dos 50 gramas que eu dissolvi, só dissolveram 36 gramas, que é exatamente a quantidade máxima que eu poderia dissolver. Portanto, 14 gramas de cloreto de sódio foi se depositar no fundo do recipiente. Esses 14 gramas de cloreto de sódio que não se dissolveram, tá, são conhecidos como corpo de fundo. E aqui eu tenho uma solução, ela está saturada. Por que ela está saturada? Ela está saturada porque o máximo de soluto que eu poderia dissolver está dissolvido. Então, ela está saturada. Porém, existe um excesso de soluto que não dissolveu, que foi, claro, de acordo com a sua densidade, no caso, ele é mais denso que a água, ele foi se depositar onde? No fundo do recipiente, recebendo a denominação de corpo de fundo. Então, nós podemos, nós temos a seguinte situação até o presente momento. Nós temos solução insaturada, quantidade de soluto dissolvido é menor do que o limite. Nós podemos ter uma solução saturada, que quando toda a quantidade máxima de soluto está dissolvida. Nós podemos ter uma solução saturada com corpo de fundo, é quando existe um excesso de soluto que não se dissolveu. E nós podemos ter o que nós chamamos de solução supersaturada. As soluções supersaturadas, elas não são estáveis, elas são instáveis.
A solução supersaturada, ela pode ser obtida a partir de uma outra solução, que pode ser insaturada, pode ser saturada com corpo de fundo, só que ela é instável, ou seja, o tempo de vida útil dela é muito curto. Ok? Devemos lembrar que quando nós falamos em relação ao coeficiente de solubilidade, que esse coeficiente de solubilidade, ele depende de alguns fatores. Que fatores? Quais são os principais fatores? O tipo de solvente, ou seja, o coeficiente de solubilidade, depende do tipo de solvente, depende da quantidade de solvente, depende da temperatura e depende da pressão. Então, esses são os 4 principais fatores que podem aumentar ou diminuir o valor do coeficiente de solubilidade. Então, alunos, devemos ficar bem atentos na leitura do item, tá? Devemos estar bem atentos às informações que são fornecidas no texto base. Texto base esse que, na verdade, pode ser um texto, pode ser um gráfico, pode ser uma tabela. Então, nós devemos estar exatamente ligados nessas informações para que nós possamos definir o tipo de solução que nós temos naquele momento. Amigos, esse apenas foi o nosso primeiro encontro. Logo, logo estaremos juntos para dar continuidade, tá, às nossas dicas. Tá? Muito obrigado e até a próxima. Vai, professor. Caríssimo aluno ProPaz Enem, prazer estar aqui, contribuindo com você com conhecimentos de física, dando dicas para você sair bem na sua prova que se aproxima. Vamos dar uma olhada aqui no objeto de conhecimento de hoje. Resistência elétrica e circuito elétrico. E é claro que isso envolve potência e energia elétrica consumida. Este conteúdo você insere na competência diária 2, identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais em diferentes contextos. Vamos, habilidade 5, dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos do uso do cotidiano. Quando falamos em dimensionar circuitos, estamos falando daqueles cálculozinhos que você tem com seu professor lá em sala de aula, cálculo de resistência elétrica, cálculo de associação de resistores, cálculo de potência elétrica, enfim, aquelas grandezas que você estuda dentro da eletrodinâmica. E claro, um elemento fundamental quando se fala em circuito elétrico são os resistores. O que é resistor? É o condutor que transforma unicamente energia elétrica em energia térmica. Essa transformação tem um nomezinho especial que você deve anotar aí no seu caderninho. Ela chama-se efeito Joule. E é bom lembrar que nós temos vários equipamentos do dia a dia muito úteis que funcionam baseados exatamente no efeito Joule. Uma assadeira, a chapinha, o chuveiro elétrico, entre outros. Aqui temos o símbolo da resistência elétrica. A resistência elétrica é alimentada por uma DDP. Nesta DDP, alimenta uma corrente que passa ali pelo resistor. Não esquecendo que a unidade de resistência elétrica no Sistema Internacional é o ohm. Ainda dentro deste conceito, é bom que você anote e que você estude. Primeira lei de Ohm. O que diz a primeira lei de Ohm? Toda vez que eu aplico uma DDP em uma resistência, por esta DDP passa uma corrente, onde
DDP aplicada e corrente elétrica são diretamente proporcionais, ou seja, quanto mais eu aumentar a diferença de potencial, maior será a corrente que atravessará a minha resistência. Esta lei é conhecida como primeira lei de Ohm e você vai usar em larga escala nos circuitos elétricos. Quando se fala em circuito elétrico também, preciso tomar conhecimento, preciso dominar o cálculo da potência elétrica dissipada em um equipamento, que pode ser em função da corrente elétrica ou em função da DDP, potências dadas em watts. Ainda, fundamental quando se fala em circuito, se eu tenho circuito, eu tenho equipamentos consumindo energia, e se eu tenho equipamentos consumindo energia, é preciso que eu analise esse consumo de energia muitas vezes. E aí eu tenho a formulazinha que calcula a quantidade de energia consumida por qualquer equipamento, onde você precisa da potência do teu equipamento e do tempo em que aquele equipamento vai ficar ligado. Unidade quilowatt-hora, aquela que você verifica lá na sua continha de energia quando chega. Para ilustrar esta situação, lá que fala, não é, de você ter que calcular, analisar os dispositivos elétricos dentro de um circuito, trouxe aqui um exemplo de questão do Enem. Acompanhe o texto. Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, gás tóxico e incolor, em granjas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando expostas a altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico e sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. Atenção para o seguinte detalhe. Se comporta como um resistor ôhmico, ou seja, se comporta obedecendo a lei de Ohm, DDP proporcional à resistência elétrica. Temos então o gráfico mostrando o comportamento da corrente elétrica em miliampere em função da diferença de potencial aplicado. Então, se eu aplico aqui uma diferença de potencial de meio volt, eu tenho 1 miliampere. Se eu aplico uma diferença de potencial de 1 volt, eu tenho 2 miliamperes e assim por diante. O valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia em Ohm é igual a... Então, observe. Cálculo de resistência elétrica. Não é? Avaliar dispositivos. Aplicar a primeira lei de Ohm. Então, obviamente, você, para aplicar a lei, precisa do quê? De uma diferença de potencial e de uma corrente que está passando. Como o gráfico é uma função linear, qualquer par ordenado que você pegue aqui, você calcula sua resistência elétrica, o que está sendo pedido no problema. Quero chamar a atenção para o seguinte. Observe que sempre num problema você tem que ficar atento no texto. Será que o cidadão, será que esta questão está pedindo simplesmente o valor da resistência elétrica? Só isso? Observe. O valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia.
Então, se você voltar no texto, você vai ver que existe um detalhe, não é? A informação de que, se houver a amônia, esta resistência quadruplica. Então, eu não vou simplesmente fazer o cálculo da resistência. Vou calcular essa resistência elétrica e multiplicar por 4. Atenção. Eu quero, com essa questão, chamar a atenção de você para ficar atento no texto, na leitura. Quando você tem uma questão de física, não é só tentar pegar, adivinhar, resolver. Você precisa da leitura, você precisa da interpretação. Então, uma questão relativamente fácil, mas que, para um aluno um pouco mais desatento, ela vai se tornar uma perda, pois, né, não analisou o texto. E, obviamente, você fazendo o cálculozinho, que depois você pode aí, né, na sua casa fazer com calma, você encontraria a solução. Beleza? Caríssimos, uma outra habilidade muito importante na prova do Enem. Habilidade 7 da área de competência 2. Selecionar testes de controle, parâmetros ou critérios para a comparação de materiais e produtos, tendo em vista a defesa do consumidor, a saúde do trabalhador ou a qualidade de vida. Aqui, meus amigos, você vai se defrontar com questões em que você vai ter que analisar e propor uma melhor solução, ou analisar e avaliar o que é melhor, o que é pior, o que é certo, o que é errado. Trouxe para você aqui uma outra questão para a gente analisar esta situação. Repare, ao entrar em uma loja de materiais de construção, um eletricista vê o seguinte anúncio: economize. Lâmpadas fluorescentes de 15 watts têm a mesma luminosidade, iluminação, que lâmpadas incandescentes de 60 watts de potência. De acordo com o anúncio, com o intuito de economizar energia elétrica, o eletricista troca uma lâmpada incandescente por uma fluorescente e conclui que, em 1 hora, a economia de energia elétrica será de... Então, repare. Verifique, você tem aí aquela situação que nós comentamos, em que você precisa fazer uma análise de uma situação para dar a resposta. O que eu tenho aqui? Eu tenho duas opções. Eu tenho uma lâmpada de 15 watts e outra de 60 watts. E qual é a informação? Que elas têm a mesma luminosidade, iluminam do mesmo jeito. Apenas uma é fluorescente e a outra é incandescente. O que eu preciso então para ter a opção correta? O que eu preciso então para concluir o meu problema? Fazer o cálculo. Né? Calcular a energia elétrica consumida por cada uma para fazer a seguinte avaliação. Então, se você lembra, energia elétrica consumida é potência multiplicada pelo tempo. Eu tenho aqui uma lâmpada de 15 watts que vai funcionar durante 1 hora. Eu tenho uma lâmpada de 60 watts que também vai funcionar durante 1 hora. Obviamente, a lâmpada de 15 watts consumirá 15 watts hora. E a lâmpada de 60 watts consumirá 60 watts hora. Se eu for verificar a diferença, eu vou ter 45 watts hora. E mais uma vez, os detalhes que se pede para você ficar ligado. A energia elétrica em kilowatts. E aí eu gostaria que você fosse lá nos múltiplos das unidades. 1 kilowatt corresponde a 1000 watts.
Então, se eu tenho uma diferença de 45 watts-hora, para eu expressar este resultado em kilowatts, basta eu dividir por 1000. E dividindo, então, o 45 por 1000, eu vou ter como resultado 0,045 kWh o consumo, a diferença de consumo entre essas duas lâmpadas. Então, aí justificando aquele anúncio do economize. Então, você será levado a questões desse tipo. Não espere que numa prova de física você fique com aquela história de calcule, resolva. Análise é fundamental. Ok? Ficam então esses dois exemplos e espero que no nosso próximo encontro a gente possa ter a oportunidade de mostrar para vocês outras dicas e que em novembro você seja mais um Calouro ProPaz Enem. Grande abraço, fique com Deus. Alô, futuros calouros, Enem 2018, Vestibular 2019. O ano que vem você estará na área de ciências biológicas, nas áreas também de ciências exatas, ciências humanas, letras e artes ou ciências agrárias. A dica de hoje, inicialmente, é como estudar a biologia e como o Enem tem trazido esta disciplina nos 2 últimos anos. Observem só aqui, ó. Eu estou tendo a praticidade de te falar que no primeiro ano, normalmente, inclusive quando se fala na rede estadual, o aluno estuda citologia, reprodução, embriologia DST. Aqui você tem lá no segundo ano a preocupação com ecologia, genética, evolução e origem da vida. E já no terceiro ano, aquela preocupação com sistemas humanos, né, que é anatomofisiologia, mas você tem também a taxonomia, zoologia, botânica, microbiologia e aqui você tem a preocupação da histologia. E isto aqui, o que é que o Enem tem trazido nos últimos anos, por exemplo, 2016, 2017? Ele trouxe 5 questões, ou 5 itens, voltados para o primeiro ano, 5 itens voltados para o segundo ano e 5 itens voltados para o terceiro ano, do que eu explanei agora há pouco. A preocupação agora é sobre verminoses. Com um detalhe, não esqueçam, parasitoses existem viroses, bacterioses, protozooses, micoses e verminoses. Não existe prova de biologia sem a cobrança de uma doença. E estas são as doenças que eu vou ter como uma preocupação, até porque para o nosso dia a dia também, para os nossos familiares, para os nossos amigos, vizinhos, né? A preocupação de uma profilaxia, ou seja, o combate a este risco. As principais verminoses são teníase, esquistossomose, avuquererose, ancilostomose, ascaridíase e enterobiose. Destas aqui, a mais famosa, a que é mais comum, é a ascaridíase, que lembra logo da lombriga. Mas perceba que quando eu falar em teníase, eu quero que você vislumbre logo a palavra solitária. Será que ela vem em prova? Será quando você estiver estudando? Esquistossomose, barriga d'água, vuquererose, elefantíase ou filariose, ancilostomose, necatorose, a doença do jequitatu, o amarelão, opilação, necatorose, ancilostomose. E você tem a ascaridíase com a lombriga e a enterobiose, a oxiorose, que é a tuxina. Perceba só essa doença aqui, ó. Teníase. Eu lembro logo de tenha sólio e tenha saginata. Se você chegar em um açougue e você perceber que a carne tem umas manchas brancas, vistas a olho nu, cuidado, elas são apelidadas de canjiquinhas ou pipocas. Elas podem ser, sim, as larvas chamadas cisticerco. Se você ingerir esta carne mal passada, mal cozida, mal assada, estas larvas elas vão chegar no teu intestino e elas vão ficar presas.
Só que haverá um amensalismo ou antibiose, que é uma relação ecológica, onde a mais forte sobreviverá, elas liberarão substância tóxica, impedindo que outras se instalem. Só uma sobreviverá. Por isso, daí o nome, solitária. E ela começa a desenvolver, começa a crescer, começa a surgir os proglotes. Se ela vive só, ela será hermafrodita ou monóico. E ela vai sofrer uma autofecundação, ela produz espermatozoide e óvulo. Esta autofecundação, nos últimos proglotes grávidos, eles acabam sendo liberados pelas fezes. E se não houver destino adequado às fezes, as fezes podem contaminar o meio e ali estarão os ovos. Se os porcos ingerirem aqueles ovos, se os bovinos ingerirem aqueles ovos, estes ovos vão cair no intestino desses animais, eles vão eclodir, sairá um embrião chamado hexacanto ou oncosfera. Este embrião passa para a corrente sanguínea e aí ele vai se instalar na musculatura do porco. Daí a preocupação, comer carne mal passada, mal cozida, mal assada, contendo essas larvas, você poderá ter esta solitária, que é a Taenia solium ou a Taenia saginata. A Taenia saginata, ela pode alcançar 12 metros. A Taenia solium, estima-se que ela possa alcançar 8, 9 metros. Mas a preocupação qual foi para essa doença aí, ó? O cuidado com a carne mal passada, mal cozida ou mal assada. Um detalhe, sabe o que eu te falei, tu lembras? Que o porco vai ingerir aquelas fezes com ovos da solitária de alguém. E se for uma pessoa que vai ingerir ali acidentalmente? Olha o risco. Se a pessoa ingerir os ovos, esses ovos vão cair no intestino, eles vão eclodir, eles vão quebrar, sai um embrião chamado oncosfera hexacanto, vai para a corrente sanguínea, ele perfura o intestino, e normalmente ele vai se instalar onde? No encéfalo, no cérebro. E aí ele poderá provocar distúrbios neurológicos, convulsões, perdas de sensibilidades, e a pessoa pode virar andarilhos, ficar perdidas no mundo. E quantas pessoas têm a cisticercose? Cisticercose é o homem ingerir os ovos, o Enem vai cobrar isso. Cisticercose, a pessoa ingere os ovos. E a teníase, você ingere a carne do porco que ingeriu os ovos. Olha esta outra doença, a esquistossomose ou a barriga d'água. A esquistossomose ou barriga d'água, a preocupação é com vermes que estão no fígado, nos dutos biliares do sistema porta-hepático. Neste caso existem macho e fêmea. Eles cruzam, a fêmea libera ovos, os ovos saem através das fezes e podem contaminar uma lagoa, podem atingir uma lagoa. Como nós temos aqui na imagem, perceba, olha o garotinho lá atrás. Aquilo não é local de despejo de fezes. Aqui está faltando saneamento básico, uma educação sanitária. Perceba que se ele tiver no fígado lá, Esquistossoma mansoni, esses ovos poderão alcançar o lago e esses ovos eles vão eclodir. O que é que sai desses ovos? Uma larva chamada miracídio, uma larva ciliada. Detalhe, esta larva ela vai em busca de um caramujo chamado Biomphalaria glabrata. E este caramujo, dentro dele, haverá a pedogênese, que é a larva que vai se transformar em mais de 100. Um miracídio formará mais de 100 cercárias. E as cercárias ficarão soltas lá em vida livre, e a pessoa poderá estar tomando banho num lago, no igarapé, e sentir coceira na pele. E ela não está sabendo que ali podem ser cercárias penetrando através da pele, caindo na circulação e indo se instalar lá no fígado, formando novos vermes, provocando a barriga d'água. Esta seria a profilaxia. Qual? Destino adequado às fezes, educação sanitária, saneamento básico e essa recolhida desses caramujos que podem ser os vetores da doença. Existe uma doença chamada elefantíase ou filariose, que são vermes chamados Wuchereria bancroft, a gente pode chamar de Wuchererose. Por que elefantíase? Porque o indivíduo passa a ter pernas que lembram patas de elefante, podem inchar pernas, braços, mamas, testículos. Existe um vídeo de um indiano aí na internet
em que ele trabalha sentado nos testículos. Olha só a imagem que você pode perceber. Não há cura. Quem foi que transmitiu essa verminose? Porque verminose a gente lembra logo de intestino, mas isso aí está nos vasos linfáticos. Quem transmitiu? Mosquito. Que mosquito? Um pernilongo, a gente chama de carapanã, chamado de Culex quiquefasciatus ou Culex fatigas. Então já sei, verminose eu posso usar mosquiteiras para combater, inseticidas, repelentes. E aí é o seguinte, os vermes estão nos vasos linfáticos, provocam esse inchaço, macho cruza com a fêmea libera ovos, e os ovos vão liberar larvas que vão, durante a noite, chegar da noite, para os capilares periféricos, vem o carapanã, pica o indivíduo, hematófago, né? Retira e vai picar um outro indivíduo. Olha o risco. Tomem cuidado com esta verminose. Agora é o seguinte, 3 verminoses distintas. Uma, eu preciso ingerir a larva que está na carne. Outra, eu preciso tomar banho com a larva que está no solo. E esta, o mosquito vem e vem picar o indivíduo. Existe uma doença, também, a gente pode lembrar, o Jeca Tatu, um personagem de Monteiro Lobato, vivia descalço, amarelão, preguiçoso, indisposto. Isso aí, de fato, a doença provoca. Daí nós fazermos esta alusão. E para que fiquemos atentos para isso aí, se é Jeca Tatu, eu vou ter de lembrar de algo descalço. É verdade, existe verminose que você adquire, essa verminose, andando descalço. Veja como ocorre. A pessoa tem no intestino um verme chamado de Ancylostoma duodenale ou Nectator americanos, onde macho e fêmea cruzam, elas liberam ovos, os ovos eclodem, ficam no solo no caso, né? Eclodem e liberam larvas, e as larvas rabiditóides ou filarioides, você pode pisar, essas larvas penetram na pele, caem no sangue e olha o que acontece. As larvas passam pelo fígado, coração, pulmões, traqueia, laringe, e aqui elas provocam um pigarro e a pessoa vive e engole as larvas, que vão para o intestino e formam novos vermes. Esta aí, uma aquisição através de andar descalço. Qual seria a profilaxia? Usar calçados para evitar a doença do Jeca Tatu. A penúltima doença nós temos a ascaridíase, nós temos a lombriga Ascaris lumbricoides. Olha só que curioso. Sabe aquele rapaz que te vende lanche na rua e não usa luvas? Alguns sim, outros não. Eu já vi uma pessoa usando luvas, com a luva ele pegou a faca e sem a luva ele pegou o pão. Não pode. Quando ele pega o pão sem as luvas, ele pode estar levando para aquele pão ali ovos de vermes da lombriga dele. E se você ingerir aqueles ovos, você terá os ovos no intestino, os ovos vão eclodir, saem larvas que perfuram o intestino, caem no sangue, passam pelo fígado, pelo coração, pelos pulmões, pela laringe, sai aqui na traqueia e você acaba aqui na faringe ingerindo as larvas que vão para o intestino e formarão novas lombrigas. Estas são as mais famosas. Existem crianças em que as lombrigas saem inteiras, juntamente com as fezes. E elas são retiradas mesmo pela criança, pelos pais. Alguns devem ter essas lembranças. E se você puxa o verme, se ele é bem alongado, é fêmea. Se ele tem uma curvatura, é macho. O macho cruza com a fêmea, ele tem a espícula penial. Este verme muito famoso e muito comum. Qual seria a profilaxia? Ferver água, lavar legumes, educação sanitária, saneamento básico. E a enterobiose, que a gente tem, enterobiose já é aquela que atinge normalmente criança, que ela vive com prurido anal, leva a mão à boca, com o calor do leito, acirra mais o movimento. São as fêmeas que ficam presas mordendo ali a região perianal da criança. Cadê os machos? Os machos só cruzaram com as fêmeas e foram embora, saíram nas fezes. As fêmeas ficaram só em casa. E elas ficaram lá com os ovos, que saem também juntamente com os machos. Só que as fêmeas permanecem mordendo ali, provocando prurido. É por isso que às vezes a criança que está com tuxina, oxiurose ou enterobiose, você percebe nas fezes dela uns vermes bem branquinhos, pequenininhos ali. É oxiurose. Detalhe, quando a criança ingere esses ovos, acidentalmente, tá? Esses ovos vão para o intestino, lá eclodem, lá as larvas já ficam, não vão para ciclo pulmonar.
ciclo pulmonar, somente aquela do jequitatu e da ascaridíase. Não esqueçam. E agora eu tenho a vocês, eu tenho uma prática desde 1988, estou completando agora 30 anos de prática na biologia, e eu tenho algumas paródias. Dentre elas, não tem som não, é para praticar desta forma. Um dia, as meninas cantavam aquele bom xibom bombom. Ficou assim a brincadeira a vocês. Quer ver? Vejam só aqui, ó. Aqui na tela. Solitária ele tem parananana, a lombriga ele tem parananana, a tuxina ele terá parananana, esquistossoma ele terá. Analisando essa educação sanitária, quero te ajudar nessa situação precária. Analisando essa educação sanitária, quero te ajudar nessa situação precária. Para a bicha evitar use calçado, a tuxina coce com muito cuidado. Barriga d'água, o caramujo já conhece, miracídio entre a cercária cresce. Barriga d'água, o caramujo já conhece, miracídio entre a cercária cresce. Para. Solitária ele pegou, parananana, ela autofecundou, parananana, ciste cerco liberou, parananana, que na carne se instalou. Esse rapaz é um rapaz imundo, só come carne crua e bebe água sem ferver. Lombriga ele vai ter, nos ovos eclosão, as larvas no intestino caem no sangue pro pulmão. Parananana, irritação, parananana, irritação, parananana. Valeu, galera. Aquele abraço, boa prova a todos. Fé no que virá. Aquele abraço. Valeu, Enem 2018. Obrigado, Propaz. Propaz Digital. É com vocês.